Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia, mais um domingo, estamos aqui com esta alegria e satisfação de estar aí compartilhando com os irmãos, mais um pouco, amém, do conhecimento bíblico, amém, para que você venha ser edificado através desse estudo. E hoje nós estamos com esse estudo, capacidade versus unção, amém, capacidade versus unção. Nós iremos ver o que é capacidade e o que é unção, amém? E é necessário as duas coisas para cumprir a missão e o chamado. Então vem, assiste conosco, fica até o final desse estudo, para que você aprenda um pouco mais a respeito, amém, desta realidade, deste tema, amém, que foi posto para que você venha ser edificado, amém? Irmãos, de antemão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Ativar o sininho e deixar o teu like, como forma aí de identificação, da tua participação conosco, para nós também estarmos repassando para você, todas as nossas notificações, amém? Deus te abençoe. Irmãos, vamos de antemão ler uma palavra, amém, que vai expressar bem, a respeito deste tema, capacidade versus unção, amém? Que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, amém? Está escrito assim: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Bem, como introdução, só para a gente entender esse pano de fundo dessa história aqui de Timóteo, quem está escrevendo é Paulo, Paulo é um pai, na fé de Timóteo. Paulo está preso em Roma e Timóteo é um jovem pastor que estava ali pastoreando, amém, a igreja ali em Éfeso. E agora Paulo vai escrever esta palavra para Timóteo, orientando ele a respeito desse chamado, dessa missão que ele precisava cumprir, amém? E ele vai dizer, para ser sóbrio, ser lúcido, ter o pé no chão, ter discernimento, sofrer as aflições, ou seja, passar por momentos de dificuldade, mas se alegrar por conta do evangelho, sofrer as aflições, entender que vai passar por isso. E um detalhe que ele vai dizer aqui, faz a obra do evangelista, que é esse propósito, de agariar almas para Cristo e cumprir o teu ministério, ou seja, cumprir o serviço que Deus colocou na mão de Timóteo, porque ministério quer dizer trabalho, quer dizer serviço. Então Paulo estava falando para Timóteo cumprir o seu serviço, o seu chamado, exercer esta obra que Deus tinha colocado na mão dele. Mas eu quero usar este versículo para a gente dissertar aqui a respeito, deste tema, que é capacidade versus unção, amém? Por quê? Porque quando nós falamos a respeito de um chamado, de uma obra, de uma missão, de um ministério, é necessário exatamente ter essas duas coisas. É necessário ter a capacidade e é necessário ter a unção de Deus. Amém? É necessário cumprir, ter essas duas vertentes, amém, manifestas na vida dessa pessoa que está cumprindo um ministério, amém? A gente vai ver que na Bíblia, os discípulos de Jesus, eles tiveram, essas duas vertentes, a capacidade e a unção. Você vê que os discípulos poderiam ser chamados por Jesus e logo fazer a obra, mas na verdade eles permaneceram 3 anos com Jesus sendo instruído,
sendo discipulado, sendo ensinado, né, passando por estágios, né, Jesus mandando eles fazer certas coisas só para ver se eles aprenderam de verdade, né? Jesus perguntava e para que eles pudessem responder e saber se de fato eles entendiam o que eles estavam falando. Então foi 3 anos que Jesus permaneceu ensinando. Depois que completou 3 anos que Jesus morreu e ressuscitou, o que Jesus faz? Jesus agora aparece aos seus discípulos, amém? E como está lá em Lucas capítulo 24, versículo 19, ele vai dizer: eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, amém? Também está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis, né, poder ao descer sobre vós o Espírito do Senhor, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então você vê que eles passaram momentos com Jesus de 3 anos, e agora Jesus vai, né, dar uma ordem para eles ficar em Jerusalém para quê? Para receber esta unção, receber esta virtude de Deus sobre a vida deles, receber, né, esta graça. E aí eu vou estar lendo aqui para você o que é o significado. O que significa é a palavra capacidade, amém? Capacidade quer dizer assim, ó, qualidade que uma pessoa tem para produzir alguma coisa, ou uma qualidade, ou uma aptidão. É conjunto de informações que qualificam ou habilitam uma pessoa a exercer uma função ou um cargo. Então, capacidade é isso que nós vemos aqui. É aquilo que alguém se prepara, é aquilo que alguém se qualifica, né, se habilita para poder exercer, né, um cargo, uma função, exercer uma certa coisa ou alguma atividade, né? Então é uma capacidade, a gente vê isso em todos os setores da nossa sociedade, né? Uma pessoa para estar recebendo a habilitação de um carro, para estar recebendo a carteira de habilitação, ela precisa estudar e passar por aquele período de alguns meses estudando para poder estar dirigindo, estar apta a dirigir, né? Tem pessoas que vai também dar aula, vai dar uma aula na escola dominical, então ela se prepara, estuda, entra num seminário, né, para poder ali se habilitar, e assim por diante, vários setores da nossa sociedade. Nós entendemos isso. Então, se a gente for olhar aqui com esta visão, a capacidade é algo que nós precisamos, né, se preparar. A capacidade, vamos dizer, que está ligado muito mais a uma responsabilidade humana, né? Está ligado muito mais ao homem a se dispor a querer aprender, a se capacitar para certa coisa, amém? Isso é a capacidade. A unção está aqui, ato ou efeito de ungir, descer sobre a cabeça o azeite, derramamento do Espírito Santo sobre os que creem, né? Virtude e autoridade de Deus, amém? Isso é o que? Isso é a presença de Deus, que é a unção de Deus que vem sobre aquela pessoa, autorizando ela, né? Dando a ela uma capacidade não agora humana, mas uma virtude espiritual, né? Algo que não vem do homem, algo que transcende, algo sobrenatural, algo que vai fazer com que ela cumpra aquilo que humanamente falando ela não iria conseguir cumprir, né? Por isso que Jesus ele deu esta ordem para o discípulo não sair de Jerusalém enquanto não viesse sobre eles o Espírito Santo, né, que é imprescindível para cumprir a missão que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então você vê que uma coisa depende da outra, ou melhor, uma coisa está atrelada à outra. O que nós temos visto
infelizmente, por aí fora, nós temos visto uma embolação, temos visto a falta, né, ou da capacidade ou a falta da unção, né? E às vezes, infelizmente, vemos a falta das duas coisas, né? Que é pior ainda. Qual é o certo, pastor? É ter as duas, ter a capacidade e ter a unção. Eu vou falar aqui diretamente, né, para todos, porque todos de alguma forma têm um chamado de Deus. Deus chamou sempre, né, para fazermos alguma missão na sua obra. Então tem pessoas que, um exemplo, eu vou dar um exemplo de um pastor, né, que está ali para cumprir um propósito de pastorear. E aí qual é a situação que nós temos visto? Temos visto que tem até ali, né, o chamado de Deus. Esse chamado, vamos dizer que é a unção, né? A unção de Deus sobre a vida daquela pessoa, mostrando para todos nós que ela tem um chamado para isso. Só que falta a ela a capacidade. Ou seja, a pessoa não estuda a palavra, não entra num seminário, não faz cursos teológicos, né? Não se aprofunda, não lê. Então, vai ter um momento que ela vai ser deparada com conflitos, porque não vai conseguir dar informações necessárias para os seus membros, para as suas ovelhas, né? Vai ser pego desprevenido, né? Porque a igreja ou as pessoas que vê um pastor vai sugar dela o conhecimento, né? De acordo com o que elas precisam, né? Isso é natural. E aí o pastor, ele precisa, no mínimo, se capacitar para poder, né, cumprir essa obra, para dar a essas pessoas o nutriente, as suas ovelhas, o nutriente necessário. Então não adianta só ter a unção, né? Não adianta só ter o chamado, a graça de Deus, o poder sobre a vida desta pessoa. Tem que ter o ensinamento, tem que ter a palavra, tem que ter, né, o conhecimento, né? E então, por isso que nós vemos uma pessoa às vezes, né, cheia de mistérios, mas sem a palavra. De alguma forma vai chegar um momento que ela vai tropeçar, vai ter um momento que é para avançar e ela vai parar no caminho, porque lhe falta uma parte para cumprir o que ela precisa cumprir. Amém? Então nós vemos isso aí. As pessoas acham que é só a unção, só a graça, só ter o chamado de Deus, mas esquece da capacidade. Amém? Né? Ou quando é ao contrário. Ao contrário, né? Tem pessoas que têm a capacidade. Vamos usar o próprio exemplo de um pastor, né? Melhor, de um membro que, de alguma forma, ele se capacita, né? Ele se capacita, estuda e acha que só porque estudou 5 anos, que isso habilita ele ao cargo que ele pretende, ou o cargo que ele está já exercendo, ou, né, de alguma forma, alguma coisa que ele precisa fazer na obra do Senhor, e acha que só por conta do estudo, da capacidade, da parte teórica, ele já está pronto para cumprir a obra. E aí falta unção, porque a unção vai fazer com que ele vá além da sua limitação humana. Porque ainda mais se tratando da obra de Deus, a obra de Deus é completamente espiritual. Então não tem como fazer nada sem esta unção de Deus. E aí vai ter momento que ele não vai conseguir avançar, porque tem ações diabólicas, tem obra de Satanás, tem coisas que a gente pode colocar aqui inúmeras, que vai ser como barreira para ela. E aí a unção de Deus vai capacitar de resistir à perseguição, às tentações, às provações, permanecer de pé, não se deixar se abater. Então você vê que realmente é necessário tanto uma como a outra. Sem essa junção,
realmente as coisas não funcionam. E aí tem aquele versículo que fala, né? Que precisamos crescer aonde? Na graça e no conhecimento. Vamos dizer que a graça é a unção e o conhecimento é a capacidade. Temos que crescer nessas duas coisas, que funcionam como dois remos. Né? Se você vê uma canoa, um barco pequeno, se tiver só um remo, vai ficar rodando, porque vai ser só de um lado. Né? Mas o intuito não é ficar dando volta, o intuito é avançar. E para avançar tem que ter os dois remos, né? Usando de forma simultânea, de forma engrenada, para fazer com que aquele barquinho vá, que avança. Então, meu irmão, talvez você está aí usando uma e não usando a outra. E às vezes você não está entendendo porque as coisas não estão avançando. Mas Deus está falando para você, amém? Se capacita, se prepare e se encha também da minha unção, da minha presença. Amém? O Senhor está falando com você como forma de resposta para a tua vida. Até porque Deus não vai te levar a lugares altos se você não estiver preparado para as coisas que você agora, ainda estando pequeno, ou as coisas menores, e não está conseguindo exercer. Amém? É como o exemplo, né? A gente vai ver que tem pessoas que dizem assim: Deus não chama. Tem pessoas que falam isso, eu já ouvi falar isso. Deus não chama os capazes. Deus chama os incapacitados e capacita, né? E aí tá totalmente errado, porque primeiro, Deus não segue estas regras, né? Deus só chama os incapacitados para capacitar, né? Ou Deus só chama os capazes porque já estão prontos para cumprir. Não existe isso. Deus não segue esta regra. Amém? Deus não segue esta regra. Não existe uma regra presa para isso. Não posso generalizar esta visão para as pessoas. Até porque Deus, ele faz como quer, ele opera como quer, ele age como quer. Amém? Ele chama tanto aqueles que são incapazes e chama também tanto aqueles que são capazes. Porque Deus, ele está em tudo. Amém? Um exemplo, tem pessoas que falam que Moisés saiu do Egito, foi para o deserto ali de Midian, apacentar as ovelhas do seu sogro, para desaprender o que ele aprendeu no Egito, né? E é mentira. Por que é mentira? Deus, na verdade, usou aquilo que Moisés aprendeu no Egito para cumprir a missão, amém? De levar o povo de Israel até a terra de Canaã. Então Deus, na verdade, usou a capacidade de Moisés. Porque aonde que eles aprenderam, onde que Josué e o povo aprendeu, né, as regras, as ordens de guerra, de batalha? Foi com Moisés, que cresceu na casa de Faraó como filho da filha de Faraó. Ele foi instruído como um faraó. Ele aprendeu, né, combate, aprendeu a ser um legislador, a fazer leis, a escrever, né, através do conhecimento que ele adquiriu no Egito. Amém? Então você vê que Moisés já tinha capacidade. Você vê que Paulo estudou nos pés de Gamaliel, que era um dos mestres mais renomados daquela época. Paulo aprendeu a ser um fariseu zeloso, um doutor da lei, né? Então você vê que Deus chamou quem? Paulo, e já era capaz. Então não tem essa que Deus só chama aqueles que não são capazes, e aqueles que já são capazes Deus não chama. Isso não é regra. Como Deus também chama, como Jeremias, né? A Bíblia fala que Jeremias, ele ora no capítulo 1, versículo 4, ele diz que era uma criança que não sabia falar, era incapaz. Mas Deus falou para ele: não fala que tu és uma criança, né? Porque aonde eu te mandar tu irás, o que eu te mandar falar tu falarás, né? E ele vai falar que vai colocar as palavras dele na sua boca. Ó, Deus capacitando Jeremias, né?
É Deus capacitando Jeremias. Então, estas regras, pega esse estudo, amém? Estuda, né? Medita, e eu creio que o Senhor vai edificar a tua vida. E você vai ser uma bênção para a glória de Deus. E eu acredito que o Espírito do Senhor vai te revelar ainda mais coisas que você não sabe, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, até domingo que vem, com mais estudo para o crescimento espiritual. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Então, seja dependente de Deus, amém? Deus abençoe, fique na paz.